Enoque, antepassado de Noé. Enoque, ou Enosh, Shanosh ou Anok, é o nome dado a um dos personagens bíblicos mais peculiares e misteriosos das Escrituras. Nasceu, segundo os escritos judeus, na 7ª geração depois de Adão, sendo filho de Jared, e pai de Matusalém. Enoque é o assunto de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque e também chamou Enoque de escriba do julgamento. De acordo com a tradição escrita hebraica denominada Tanakh, relatada em Gênesis, capítulo 5, versos 22, 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há dois aspectos extraordinários no relato de Enoque, enfocados nesses versículos, que não foram enfocados em outras gerações. As indicações do texto de que ele andou com Deus e o fato que, supostamente, ele não teria morrido, pois Deus para si o tomou. Estes relatos foram a origem de muitas fábulas e midrashim, estudos rabínicos mais aprofundados, de sábios judeus ao longo de séculos. Muitos deles se incomodaram muito pelo fato que Enoque só vivera 365 anos, uma curta duração de vida para sua época, de acordo com o livro de Gênesis. Sobre este personagem bíblico existem também os livros apócrifos pseudoepígrafos. Livro de Enoque I e o livro de Enoque II, que fazem parte do cânone de alguns grupos religiosos, principalmente dos cristãos da Etiópia, mas que foram rejeitados pelos cristãos, por não terem sido inspirados pelo Espírito Santo e pelos hebreus, por serem particularmente incômodos do ponto de vista político. Todavia, a Epístola de Judas, no Novo Testamento bíblico, faz uma menção expressa ao livro de Enoque, fazendo uma breve citação nos versos 14 e 15 de seu único capítulo. De acordo com o livro de Enoque, com estudo comparativo das principais traduções, existem vários livros atribuídos a Enoque, sendo 3 os mais conhecidos. O livro de Enoque, ou Enoque etíope ou Enoshum, o segundo livro de Enoque, ou Enoque eslavônico, e o terceiro livro de Enoque, ou Enoque hebraico. O mais conhecido é o primeiro deles, que está incluído na Bíblia etíope, é considerado autêntico pelos judeus da Etiópia e era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200, tendo feito parte do corpus bíblico hebraico até essa época e tendo sido removido por um rabino, por diversas razões, inclusive políticas. Cerca de 200 anos mais tarde, São Jerônimo, encarregado de criar a Bíblia cristã, se baseou no princípio verdade hebraica, que significava que os livros considerados autênticos pelos judeus, do Antigo Testamento, eram autênticos. Por essa razão, o livro de Enoque caiu no esquecimento no Ocidente, até ser reencontrado mais de 1000 anos depois. O livro de Enoque, Enoshum, foi traduzido e publicado no Brasil pela primeira vez em 1982. O livro de Enosh é extremamente polêmico, por abordar questões sexuais e raciais. Uma das polêmicas é a dos anjos caídos que desceram dos céus para ter relações sexuais com mulheres que consideraram atraentes e geraram gigantes que destruía a terra. Outra polêmica é que, de acordo com uma passagem, Adão e Eva tiveram filhos negros e Adão era branco, o que indica que Eva era negra. De acordo com o relato contido em Gênesis sobre a idade dos patriarcas, 7 seus filhos ainda viviam quando Enoque foi tomado por Deus, bem como Matusalém e Lameque. Pérola deliciosa. No capítulo 7-8 do livro de Moisés, na Pérola de grande valor, uma escritura dos Mormons, a história bíblica de Enoque é contada com mais detalhes. Essa narrativa é considerada autêntica pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como resultado, Deus chamou Enoque para ser um profeta para pregar arrependimento ao povo. Ele foi chamado de vidente.
O relatório também contém um sermão de Enoque, a quem ele chama de plano de salvação, arrependimento, batismo e Jesus Cristo. Ele também deveria ter visto Deus em uma visão e falado com ele. Ele era o líder do povo de Deus chamado Sião. Ele e o povo ou a cidade de Sião foram levados para o céu. Enoque, segundo os rabinos. Rashi, um dos maiores comentaristas e intérpretes das escrituras entre os sábios judeus, por exemplo, escreveu que andou Enoque, era justo e inocente em seus pensamentos, não sendo acusado em coisa alguma, por isso apressou-se o Eterno, bendito seja ele, em removê-lo desta terra e matá-lo antes do tempo previsto, e esta é a razão de estar escrito, em relação à sua morte. Vêem-no, pois não havia mais ele neste mundo no propósito de cumprir seus anos de vida, porque Lacachotou tomou para si, Deus, antes do tempo. Em contraste com Rashi, outro comentarista bíblico, Levi Ben Gershon, filosofou que eis a causa a este fato de não ser lembrada a sua morte neste evento, contrariando os outros descendentes seus cujas mortes foram lembradas, insinuando alguma diferença entre ele e as outras personagens bíblicas. Ele fez paz com sua alma e chegou a ela em sua perfeição, e aquelas outras personagens morreram sem vontade, relutantes com as suas mortes. Isto significa que Enoque chegou à perfeição em sua breve vida, não sobrevivendo mais aqui, mas sendo tomado pelo próprio Deus. Os sábios judeus, de abençoada memória, comentaram que em todas as situações o sétimo é preferido, nas gerações. Adão, Sete, Enosh, Kenã, Mealel, Jered, Andimosh, e entre estas todas Enoque andou com Deus. Gen 5:24. Entre os patriarcas, o sétimo é o preferido. Abraão, Isaac, Jacob, Levi, Queat, Arão, e Moisés. E Moisés subiu para Deus. Ex 19:3. Pesquita de Rabcaana. Capitão 23. De acordo com o Targum de Yonatan, tradução para o aramaico das escrituras hebraicas, Enoque tinha se elevado ao céu ainda em vida e teria se transformado no anjo Metatron. O versículo porque andou Enoque com Deus no Targum de Yonatan, e não esteve mais Enoque entre os habitantes da terra, pois foi tomado e subiu para os céus, pelo comando do Eterno, se fez isso, e chamou seu nome de Metatron, o grande escriba. De acordo com outro Midrash, Enoque esteve entre o seleto grupo dos que entraram no paraíso celeste, indicando os que tiveram esta oportunidade. 9 foram os que entraram em vida no jardim do Éden celestial, e estes são Enoque, filho de Jared, e Elias, profeta, e o Messias, e Eliezer, servo de Abraão, e Irão, rei de Tiro, e o servo do rei de Cuxi, Etiópia, e Eabetz, filho de Rabi e Eudá o príncipe, e Batia, filha de Faraó, e Sara, filha de Asher, e aos que afirmam também que Rabi e Yoshua ben Levi. Visão muçulmana. Idris, árabe, é um profeta no Islã. Ele é conhecido na Bíblia como Enoque. No Alcorão ele é o profeta predecessor de Noé. Idris é reconhecido por ter aprendido muitas habilidades ou por ter inventado coisas as quais a humanidade atualmente usa, como a escrita, a matemática, a astronomia, etc. De acordo com a tradição islâmica, na época de Idris as pessoas se tinham esquecido de Deus e o mundo foi por isso punido com a estiagem. Contudo, Idris orou pelos seres humanos e começou a chover, acabando com a estiagem. De acordo com o livro The Prophet of God Idris, Nabiullah Idris o profeta de Deus. Nabiullah Idris é o nome alcorânico de Enoque. Ele é mencionado no Alcorão como preferido por Deus, que o elevou até ele, no livro de Enosh da Bíblia, preservado pela comunidade cristã etíope. Pode ler-se que ele foi elevado até o nível da cabeça de Deus. Idris pediu para voltar novamente para a terra, para a região de Gizã, atual Giza no Egito, onde ele lecionou as pessoas a escrever, e descreveu ter visto em sua jornada as nascentes da água, a neve nos topos das montanhas, especialmente nas áreas polares, e os fundamentos por trás da astronomia.
Ele descreveu ainda diferentes céus onde ele viu diabos e jins aprisionados e sendo atormentados pelos anjos, alguns deles à espera de punição. Ele é o importante profeta entre Adão e Noé. É possível que se tenha construído pirâmides em reverência a ele, uma vez que esta foi a região onde ele ascendeu novamente ao céu e nunca mais voltou para sua família. É possível que ele seja o verdadeiro homem por trás do mito de Osíris, o deus egípcio. Há também uma tradição britânica sobre o profeta Idris que afirma que este teria fundado Caer Idris, colônia ou cidade de Idris, em algum lugar das Ilhas Britânicas, onde se lecionava astronomia. O nome Idris é hoje comum no país de Gales, uma das 4 nações que constituem o Reino Unido, em memória desse famoso druida, classe da sociedade céltica formada por anciões.